Bom dia. Vamos ver se chega mais meus alunos. O objetivo da aula do dia de hoje será mostrar para vocês um aplicativo chamado GeoGebra e fazer uma relação com as aulas do Centro de Mídias. A proposta é que vocês baixem esse aplicativo, brinquem com esse aplicativo GeoGebra, para vocês terem um melhor entendimento da aula. E esse conteúdo é interessante, porque se vocês interagirem, vocês terão bastante facilidade, porque até o terceiro ano do ensino médio, gente, é muito gráfico. E eles vão mostrar diversos tipos de gráfico. Todas as terças-feiras, sempre às terças-feiras, haverá aula pelo Google Meet, e por vocês participarem, você já pode contar 2 pontos na média final. Eu não sei se vocês viram o critério de avaliação. E lembrando que vocês que estão participando, é isso aí. E qualquer dúvida, gente, não tem acanhamento. Pega. Clevertone, explica de novo para mim. Tá, gente? Eu tenho uma satisfação de explicar para vocês. Participar. Gente, vocês estão visualizando? Todo mundo está conseguindo ver? Ó, aqui é o meu celular, tudo bem? Então, o que eu quero mostrar para vocês? Vocês vão lá no Play Store, vocês vão escrever lá em cima, GeoGebra, tá? Ó, GeoGebra. Qual que é a ideia desse aplicativo? Quando você brinca com ele, tá? Você começa a entender. Eu vou fazer no aplicativo do próprio computador, que a tela é maior, tudo bem? Mas aqui você pode escrever as funções, tá? Tipo assim, ó, 5x, ó como que é o modelo da função. 5x, vamos colocar mais 1, então vai deslocar. E daí, aqui você vai brincando com ele. Então, deixa eu ir lá para o outro aplicativo. Essa daqui foi a aula de ontem, Centro de Mídias. Aqui ele deu uma função para vocês. E essa função, gente, ela é desse formato, ax mais b. Ela é uma função, esse a para mim vai ser uma taxa, b vai ser o ponto que vai cortar o eixo do y. Esse a, que é uma taxa de variação, que ele vai ter vários nomes. Se você ver nos livros didáticos, pode ser chamado taxa de crescimento ou decrescimento, taxa de variação, taxa de coeficiente angular. Esse B vai ser um coeficiente que ele vai ficar fixo. Ele sempre vai cruzar o ponto Y. Agora, por que eu pedi para vocês baixar o GeoGebra? Porque com o GeoGebra, vocês vão visualizar muito bem a função. A gente escreve a função. Que função que eu vou escrever? Essa daqui, ó. Menos 2x mais 3. Então, essa função é que eu vou escrever no GeoGebra. E esse é o objetivo dessa aula, que vocês brincam com o GeoGebra. Então, o 3, para mim, é o coeficiente linear. Esse ponto aqui é essa função que vocês estão vendo aqui. Daí eu quero saber a taxa de decrescimento, que para cada unidade que ele caminhar à direita, ele desce 2 unidades. Nós temos essa função aqui, então vou escrever uma função qualquer aqui, tá? E vou escrever uma função genérica. Ó, essa é uma função da forma ax mais b. Vou escrever aqui, ó. Vou subir lá em cima e vou dar valores para a, tá? E b, ó. Esse a vai variar, gente, ó. Então eu tenho uma função onde o b vale 0. O b é o meu coeficiente linear. Verem, gente, se tiver dúvida, vocês param e perguntam. Não vai levar dúvida para casa, tá? Então, ó, vou escrever aqui, ó. F de x é igual a x mais b. Ok. Então, ó, sempre nós vamos analisar. Se meu B vale 0, ele está na origem. Se meu B vale 1, olha onde que ele está cortando.
Se eu chegar falar que o meu B vale 2, ele está cortando no 2. Se eu falar que meu B vale 3, ele está cortando no 3. Se o meu B vale 5, ele está cortando no 5. E se eu falar que ele vale menos 5, ele está cortando aqui no menos 5. Então, na aula de ontem, quando ele falou aqui, ó, o coeficiente B indica o valor na reta que cruza o eixo Y. O que ele queria dizer que é esse daqui, ó. De acordo com o valor que eu dar para o valor de B, é o que vai me dizer aonde que corta o eixo do Y. Tá? Esse valor B, ele vai cortar esse eixo do Y, ó, eixo das ordenadas. Daí, na aula retrasada, gente, tinha uma pergunta. Se uma grandeza é diretamente proporcional ou não? Uma grandeza só vai ser diretamente proporcional quando esse B aqui for igual a 0. Deu um erro aqui, eu me empolguei e eu vou novamente, tudo bem? Então, olha o que nós temos aqui, ó. Voltar a apresentar. Aqui é um slide, um gráfico. Ele é crescente ou ele é decrescente. Isso vai ser a aula de amanhã. Vamos ver a aula de ontem. Então, nós tínhamos uma função f de x é igual a x mais b. Esse a, nós vamos analisar o valor desse a, quando ele cresce e quando ele decresce. Tudo bem? Nós vamos analisar esse b. O que significa esse b? Então, nós percebemos que esse a é uma taxa de variação, de crescimento ou decrescimento. O b indica o valor que corta o eixo do y, tá? Então, vamos lá de novo. O que significa o valor b? Ó, esse, para mim, vai ser o valor b, tá? Ele está cortando no menos 1. Então, aqui ele corta no menos 1. Ele foi para 1. Onde ele está cortando 1? Ele foi para 3. Olha lá onde ele está cortando 3. Ele foi lá para o 4. Tá? O gráfico vai cortar o eixo do Y, o chamado das ordenadas. Aqui, ó. Vamos agora analisar o valor de A. Se o A for 1, significa que quando ele caminhar 1 para a direita, ele sobe uma unidade. Tudo bem? Ó, o valor de A, que é a taxa de crescimento ou decrescimento, ele pode ser maior, ó. Pode ser a taxa crescendo 1,5. Para cada unidade, ele pode crescer 1,5. Ó, ele pode estiver crescendo 2, tá? Para cada unidade à direita, ele cresce 2, 2,5. E agora eu coloquei 1,5. Significa que ele, quando ele caminhar 1 para a direita, ele sobe 1,5. Quando eu colocar o valor de A 2, ele sobe 2 unidades. Se eu colocar 3, sobe 3 unidades. E se eu colocar menos 1, ele vai descer 1 unidade. Se ele colocar menos 4, ele vai descer menos 4 unidades. Se vocês analisarem aqui, ó, na aula que vai ser da manhã, uma função ela vai ser chamada decrescente quando o coeficiente A for negativo. Então, ó, esse valor aqui é negativo. Então, eu vou chamar essa minha função de decrescente. Ela é uma função decrescente, tá? E eu vou chamar ela uma função crescente quando essa minha função, gente, ó, o valor de A é positivo. Vocês viram que o valor aqui é positivo? Ó, 2, 2,5. A função está crescendo, ó. Conforme eu vou dando os valores para A, ela vai crescendo. Se ela fica no 0, ela é uma função constante, tá? Ela corta o 0. No 5, ela pode ir descendo, ó. 2, 2,5. Eu vou dizer crescente para cima, valores coeficiente positivo, e decrescente para baixo. O que acontece que quando eu chamo meu B
de zero. Agora, gente, o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: uma função é diretamente proporcional, ela é diretamente proporcional se esse gráfico, essa reta, passar pela origem. Se ela não passar pela origem, essa função não é uma grandeza diretamente proporcional. Ela pode ser decrescente ou crescente. Isso é uma grandeza diretamente proporcional. Se ela não estiver passando pela origem, ele não está passando na origem, ela vai ser uma grandeza diretamente proporcional? De jeito nenhum. Não é uma grandeza diretamente proporcional. Daí tem aluno que fala, se ela não é uma grandeza diretamente proporcional, ela é inversamente proporcional? De jeito nenhum. Se ela não passa pela origem, ela não é diretamente proporcional. Mas isso não significa que ela é inversamente proporcional. Ela não é diretamente, mas também não é inversamente. Essa função não é diretamente proporcional. Por que ela não é diretamente proporcional, professor? Porque ela não passa na origem, no 0, 0. Para ela ser diretamente proporcional, ela tem que passar no 0, 0. E isso, na avaliação diagnóstica, ele sempre cobra de vocês. Função decrescente, tá? Função crescente. Professor, então, como que é o modelo do gráfico de uma função inversamente proporcional? O modelo de uma função inversamente proporcional, gente, vai ser esse daqui, ó. Vamos dizer que esse eixo das ordenadas do y é velocidade. E esse eixo é de tempo. Então, quando eu diminuo a minha velocidade pela metade, o que acontece? De 4 foi para 2. O que aconteceu com o meu tempo? De 4 foi para 8. Ele aumentou. Isso é o gráfico de uma função inversamente proporcional. Vamos supor, 1 quilômetro, 16 minutos. Se eu dobrar a minha velocidade, tá, de 2 quilômetros por hora, em 8 minutos. Se eu dobrar a minha velocidade para 4, então diminui meu tempo, foi para 4. Se eu dobrar a minha velocidade de 4 para 8, o meu tempo caiu pela metade. Esse é o modelo de uma função inversamente proporcional. O que eu quero dizer para vocês, que vocês baixam o aplicativo e tenta brincar com os valores. Para aqueles que entraram posteriormente, você vem aqui no Play Store, tá? Escreve GeoGebra, busca, vai aparecer isso daqui. Aqui tem um pentágono, tá? Esse daqui, ó. Aí você coloca abrir. Daí aqui, gente, vocês vão treinar. A atividade de vocês é colocar valores, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o valor. 1x mais 3. Aqui, ó, tá no 3. E se eu colocar aqui, em vez de colocar 3, eu colocar 4. Olha lá, ele tá no 4. Professor, se eu colocar menos 4, como que vai ficar? Olha lá, ele ficou lá, cortou no menos 4. Professor, essa é a minha taxa de crescimento. Ó, eu queria saber a taxa de crescimento. Se vocês quiserem colocar 3, daí vocês colocam Enter 3. Se vocês quiserem colocar 5, ele vai lá, Enter 5. Então vocês podem brincar com um gráfico, tudo bem? Estou mostrando, brincando aqui com o meu celular. A aula era essa daí, gente. Vocês viram que ontem vocês aprenderam isso daqui, tá? Independentemente, ó, aqui corta no ponto y igual a 1 e a taxa é decrescente, porque ó, ela está decrescendo em negativo 8. Aqui a taxa ela cresce 5, corta o y no menos 2. Vai ser a aula de amanhã. A aula de ontem foi essa daqui, né? Ó, ó o que nós tinha. Cortou 3 aqui e a taxa estava decrescendo em 2 unidades. Ó, ele colocou a taxa de decrescimento aqui, ó. Quanto que vale o coeficiente A? Quanto que vale o coeficiente B? Eu tenho A igual a 2
e eu tenho o valor de B igual a menos 1. Tá? E se eu fosse fazer um gráfico, o que eu tenho de importante? Ele corta no menos 1, então menos 1 aqui, ó. Quando ele caminhar uma, ele vai crescer 2 unidades. Então eu tenho um gráfico. Do que fazer gráfico desse jeito é fazer com GeoGebra, tá? Ele cresce em 2 unidades, ele corta no menos 1, tá? Menos 1, ele cresce 2 unidades quando ele caminha uma unidade para a direita. Ó, lembrando vocês, todas terça-feira às 11 horas haverá aula. Por isso, vocês ganharão 2 pontos na média, tudo bem? Forte abraço a todos vocês aí. Que Deus abençoe.